Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vós, salve Maria. No vídeo de hoje nós iremos fazer um breve comentário sobre a concepção católica, a concepção da doutrina social da Igreja acerca do justo salário, do salário mínimo, que os dois são sinônimos, mas podemos usar uma das duas. Iniciando já pelo grandiosíssimo Papa Leão XIII, na nos estudos do Papa, o problema da riqueza e do proletariado, do capital e do trabalho, é muito complexo, é muito amplo para ser explorado, pois é necessário precisar, deixar muito claro, muito visível, com a exatidão, os direitos e os deveres que regem as duas classes distintas, que é, primeiro, a indústria, os patrões, os ricos, os burgueses, e a outros trabalhadores, o proletariado, os empregados e os mais pobres. Além disso, há um perigo proveniente de homens tumultuosos, tendenciosos e muito ardilosos, os socialistas, para quem não conseguiu entender, que procuram distorcer o sentido deste embate social, aproveitando-se disto, desse entrave que as duas classes têm, para estimular as multidões e provocar desordem, a famosíssima luta de classes. O Papa argumenta que a conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, que é tão preconizada, tão idolatrada pelos socialistas, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária ainda que já era. Isso na visão da final do século XIX. Vamos considerar, pois, a seguinte suposição: todo o salário economizado pelo trabalhador, adquirido com o seu suor e com a redução de suas despesas, é convertido em um bem, um terreno, por exemplo, Torna-se evidente que este terreno não é outra coisa que o seu próprio salário transformado em um terreno. Transformar todas as propriedades particulares em coletivas seria o mesmo que tornar, o trabalhador o que ele é de direito, o direito natural. Iríamos tomar dele. O que se compra com o salário é, logicamente, de sua própria posse e não da posse do Estado ou do município ou do, seja lá quem for, do líder do partido. O homem, mesmo no estado de inocência, não era destinado a viver na ociosidade, mas por ter abraçado livremente o pecado adâmico como exercício agradável, a necessidade lhe acrescentou o sentimento da dor e impôs a imposição. Ó, a terra, isso em Gênesis, tá? A terra será maldita por tua causa. É pelo trabalho que tirarás com que alimentar-te todos os dias da vida. Então é de suspeitar dos que são detentores do poder, prometerem aos pobres uma vida isenta de sofrimento e trabalhos, ou uma vida de repouso e de perpétuos gozos, pois esses certamente enganam o povo. É visível, pois não tem como nós conquistarmos nosso pão de cada dia sem o nosso suor. E, como acabei de lhe dizer, o líder que promete aos pobres, aos mais necessitados, vida de lazer e perpétuos gozos, sem que este povo trabalhe justamente, é visível que ele está sendo enganado, manipulado, doutrinado. Para o futuro, já no nosso tempo e mais adiante, as calamidades mais terríveis que as do presente, na época do Papa Leão XIII, são visíveis. O Papa Leão XIII afirma que o melhor partido consistente é em ver as coisas tais quais são e em procurar um remédio que possa aliviar os nossos males, no caso dos operários e dos burgueses, e não os cessar, pois isso seria impossível. Conforme a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, é um erro absurdo julgar que os ricos e pobres são classes destinadas a brigarem, a lutarem, a guerrearem a luta de classes, Como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado, infinito, incessante. Assim como no corpo humano os membros
apesar de sua diversidade, se adaptam uns aos outros extraordinariamente de, de um modo que formam um todo, que é o nosso corpo, proporcionando o que se poderá chamar simétrico, né? Assim também na sociedade nossa, as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conversarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Uma classe depende da outra. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Há deveres indispensáveis a cada classe. Eu retirei um pequeno trecho da Hera Novarum, inclusive recomendo a todos vós que estáis me escutando agora que leiam a Hera Novarum, pois ela é uma base importantíssima para o estudo da doutrina social da Igreja. Entre estes deveres, eis que dizem respeito ao pobre e ao operário. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e conforme a equidade. Não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua pessoa. As suas reivindicações devem ser isentas de violência e nunca revestir a forma de sedições. Deve fugir dos homens perversos que, nos seus discursos artificiosos, lhe surgem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e à ruína das fortunas. Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pelo prezar do cristão. Fecha aspas. Então, em resumo as contas, né? O justo salário não pode deixar, né? Não pode ser deixado ao livre acordo das partes, de modo que o empregador, uma vez que paga a mercadoria, né, faça a parte sem nada mais dever ao trabalhador. O trabalho que é realizado, né, pelo empregado vai além da mercadoria produzida, ou seja, né, este se desprovê de seu tempo, de sua família e necessidades pessoais para trabalhar, visando uma melhora de vida e receber por seu trabalho, seu esforço para suprir suas necessidades pessoais. Logo, não é justo que o empregador simplesmente pague a mercadoria e nada mais ao trabalhador, assim como o empregado tem direito ao seu salário e deveres a cumprir com o seu trabalho, seu suor. O empregador também possui o direito e o dever de cuidar de seus empregados, dos seus trabalhadores. Não se pode, deixar bem claro, não se pode permanecer neste individualismo, em que um e outro fazem a sua devida parte e nada mais é feito. Ambos precisam estabelecer um vínculo saudável para que haja equilíbrio e harmonia entre si, entre as duas classes. Agora, adiando um pouquinho mais, né? Saindo do final da década do século XIX, a década de 90, né, 1890, indo agora para a década de 80, 70, na época do João Paulo II, segundo o Papa João Paulo II, o salário deve ser suficiente para manter o operário e a sua família. Ele acrescenta que se o trabalhador é forçado pela necessidade ou, né, por um medo de, como pode dizer, por um medo do pior, aceitar o proprietário ou pelo empresário, né, a clara que sofre uma violência contra a qual a justiça protesta. Infelizmente, não é raro encontrar casos de contratos entre patrões e operários nos quais se ignoram fundamentalmente, né, a justiça em matéria de trabalho de menores ou de mulheres, dos horários do trabalho, do estado higiênico dos locais de trabalho e da legítima retribuição, né, do salário. João Paulo II cita Leão XIII na Rerum Novarum que atribuía à autoridade pública o estrito dever de cuidar adequadamente do bem-estar dos trabalhadores, né, dos operários, porque se não o fizesse, ofenderia a justiça, ofenderia a lei natural. A visão da igreja perante o justo salário se dá embasado naquilo que a própria justiça prevê, que os salários sejam regulados para que um maior número de operários possa ter acesso ao trabalho e ganhar o necessário para o sustento da vida. Portanto, esse direito se torna, em todos os sentidos, né, todas as visões, todas as matrizes, a verificação concreta da justiça. Dentro, né, de cada realidade social e econômica de cada nação, cada país, cada ambiente, né,
proporcionando em qualquer situação a sua regularidade e funcionamento adequado. João Paulo II defende que deve ser respeitado e concedido ao operário o direito ao descanso, regular pelo menos aos domingos, ao dia do Senhor, e a um descanso mais longo uma vez por ano, né, as férias. Deve-se observar ainda o direito à pensão e à aposentadoria. E ao seguro, né, em caso de acidente de trabalho, entre outras coisas. Além disso, deve ser concedido ao operário o direito de dispor de ambientes de trabalho adequados e dos processos de elaboração em que não provoquem danos à saúde física dos operários, dos trabalhadores, e que não venham a lesar a dignidade moral, né? A concepção da lei natural. Em tudo isso, nós vemos uma coisa claramente, agora que eu já vou retirar uma frase do Beato Pio IX, que quando não se dá a dignidade ao trabalhador, não se respeita as duas classes, não trabalham harmoniosamente, não se unem para um fim último melhor, é claro que uma vai lesar a outra e, lesando a outra, nós teremos duas situações. Ou os operários, os trabalhadores, os mais necessitados, serão iludidos, serão doutrinados por uma ladainha, um bloquinho de pessoal tendencioso que vai guiá-los a uma revolução que causará mais prejuízos ainda, como se vê nos queridíssimos países comunistas, ou os patrões, os donos das indústrias, irão lesar com o operário e nisso gerará mais comunismo. Ou seja, essa concepção do liberalismo, dos patrões, agora a gente vai ver o que Churchill fez, né? O negócio de desprezar os mais necessitados na Índia, nas colônias inglesas, para dar mais atenção a Londres, dar mais atenção às grandes capitais do Império Britânico e deixar os pobres mais na miséria, mais na miséria, mais na miséria, ele está sustentando o comunismo. Veja o que aconteceu na China, veja o que aconteceu em várias regiões da Índia, veja o que aconteceu em vários países africanos. Essa ideia de lesar uma parte com a outra só vai gerar mais prejuízo, mais danos. Ou vamos cair no liberalismo ou no comunismo. Como dizia o Beato Pio IX, o liberalismo preparou, ele estruturou, ele decorou o caminho nosso ao comunismo. O liberalismo não combate, o liberalismo não é anticomunista. O liberalismo sustenta ainda mais esse mal. Agora, nós talvez possamos, mais no futuro, falar de alguns líderes que aplicaram esse justo salário, por exemplo, Getúlio Vargas, entre outros. Então deixaremos isso para outro vídeo. Agora, neste vídeo só foi uma breve concepção da ideia de justo salário da doutrina social da Igreja e da Igreja Católica. Então, até o próximo vídeo. Viva Cristo Rei e tenha uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia.